A Virtual FM apresenta Informativo Diocesano. Bom dia, amigo e amigo ouvinte. Você vai acompanhar agora o Informativo Diocesano, programa de todos os domingos aqui na Virtual FM 104.7. Informativo Diocesano, um programa de notícias da vida da Igreja, especialmente na Diocese de Erechim, com a mensagem semanal de nosso Bispo Diocesano, Dom Ademir Antônio Mazzali. Hoje é domingo, o da Páscoa da Ressurreição do Senhor, que proclama a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. E agora as comunicações deste Informativo Diocesano. Padres da Diocese de Erechim se prepararam para o Tríduo Pascal com tarde de oração e confissão. Reunidos com Dom Ademir Antônio Mazzali, os padres da Diocese de Erechim viveram tarde de oração na Quinta-feira Santa na sala Dom Cláudio Collin do Seminário Menor Nossa Senhora de Fátima. Após o ofício das leituras da Quarta-feira Santa da Liturgia das Horas, conjunto de salmos, hinos e leituras bíblicas e de reflexão da Igreja, com momentos de meditação, houve leitura e aprofundamento da parte da Carta Apostólica do Papa Francisco sobre a educação litúrgica do povo de Deus. O primeiro aspecto considerado foi o convite a redescobrir a beleza da verdade da celebração cristã, no qual ele enfatiza o sentido teológico da liturgia e o indispensável cuidado com todos os aspectos celebrativos. O segundo, a arte de celebrar. O Papa destaca aí a necessidade e a importância de se conhecer bem o dinamismo da celebração, a sua devida preparação, o envolvimento da própria vida na celebração, o valor inestimável do silêncio em diversos momentos, a manifestação existencial de cada gesto, como por exemplo o ajoelhar, a típica participação do sacerdote na celebração. Ele a preside e é por ela formado, da qual Cristo é o protagonista. Após este aprofundamento, houve tempo para a meditação individual e para a confissão, concluído com um novo momento de oração em comum, ressaltando o terceiro ano vocacional do Brasil. Bispo da Diocese de Erechim ressalta a dimensão de unidade da Missa do Crisma no espírito da sinodalidade. Dom Ademir Antônio Mazzali, Bispo Diocesano de Erechim, presidiu a Missa do Crisma na noite de Quarta-feira Santa na Catedral São José. Foi concelebrada por 42 padres que atuam na Diocese de Erechim, 2 sendo cerimoniários. 3 não puderam participar por problemas de saúde. A celebração contou com 12 diáconos permanentes, com mais de 90 ministros e ministras, 3 seminaristas diocesanos e 5 do propedêutico dos Saletinos de Marcelino Ramos, várias religiosas, diversos coroinhas e expressivo número de fiéis das paróquias da Diocese. O coral Nossa Senhora de Fátima, regido pelo padre José Carlos Sala, reitor do seminário e do santuário do mesmo nome, animou a música e o canto, dando especial conotação orante à solene celebração litúrgica. Após a homilia, o bispo convidou os padres a renovarem os seus compromissos de ordenação sacerdotal. Na sequência, a Assembleia Litúrgica acolheu a entronização dos óleos do batismo e da unção dos enfermos, que o bispo abençoou, e do crisma que ele consagrou, colocando nele antes o bálsamo de agradável perfume, significando a plenitude do Espírito e o compromisso do cristão de irradiar o perfume de Cristo. No final da celebração, Dom Ademir entregou a cada padre, acompanhado de representantes das respectivas paróquias e seminários, o conjunto dos óleos abençoados e o consagrado para as celebrações dos sacramentos ao longo do ano até a próxima Semana Santa. A homilia do bispo. Primeiramente, cumprimentou os padres pelo dia da instituição do sacerdócio e lhes agradeceu por toda a sua dedicação no serviço à Diocese. Em continuidade, ressaltou que a Missa do Crisma é sinal expressivo de unidade diocesana em comunhão com toda a Igreja, que celebra o Tríduo Pascal em espírito de sinodalidade. Leva-nos a agradecer a Deus o dom da Eucaristia, do sacerdócio e do mandamento do amor. Citou o Papa Francisco, segundo o qual nossa obra vem de Deus, pelo que lhe devemos ser dóceis e despojados,
trabalhando para fortalecer uma igreja de comunhão, participação e missão missionária e sinodal. Referiu-se às leituras da celebração. O profeta Isaías, que se sente ungido pelo Espírito do Senhor Deus para levar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, proclamar o tempo da graça, anunciar a nova aliança. São João, na passagem do Apocalipse, proclama Cristo, a testemunha fiel, que nos libertou dos pecados pelo seu sangue. São Lucas, no texto do Evangelho, que assume as palavras do profeta Isaías, dando-lhe nova dimensão com seu projeto de vida a ser sempre retomado por todos, mas especialmente pelos ministros ordenados. Citou novamente o Papa Francisco, que os exorta a deixar-se surpreender pela graça de Deus, a serem santificadores do povo, profetas da esperança, intercessores, configurados a Cristo e assumindo o seu projeto de vida. Finalizou recordando a campanha da fraternidade sobre a fome e o terceiro ano vocacional do Brasil, exortando a rezar constantemente por novas vocações ao ministério ordenado e a ajudar os padres a viverem a sua missão. Mensagem do representante dos presbíteros na sua comissão regional. Padre Jean Carlos Demboschi, pároco da Paróquia Nacional do Monte Claro de Áurea, representante dos padres da Diocese na Comissão Regional de Presbíteros, dirigiu sua mensagem aos irmãos no ministério no final da celebração. Citou o diálogo de Dom Helder Câmara com seu pai lá pelos seus 7 ou 8 anos. Este lhe observou que, se queria mesmo ser padre, devia ter presente que pessoa com este desejo não poderia ser egoísta, pois não combina. O menino respondeu prontamente: "Padre, assim é que eu quero ser." "Então, filho," disse o pai, "que Deus o abençoe." Padre Jean concluiu exortando: "Sejamos padres para servir, lembrando que padre e egoísmo não combinam." Com Papa Francisco, não deixemos morrer a profecia. Trabalhemos pastoralmente de modo orgânico, fecundo, articulado, promovendo as forças da vida, da justiça, da libertação, da fraternidade em nossa diocese. Neste ano vocacional nacional, lembremos que todas as vocações merecem de todos nós cuidados especiais e orações. E a todos nós, povo sacerdotal, que Deus nos ajude a viver nossa vocação, celebrar bem a sua Páscoa e esparramar o óleo da alegria em toda a aflição, como dizia o profeta Isaías. Reunião das áreas pastorais de março da Diocese de Erechim aprofundam campanha da fraternidade. As 30 paróquias da Diocese de Erechim constituem 7 áreas pastorais, com reuniões periódicas ao longo do ano, algumas com leigos e leigas, diáconos e padres, e outras só com os padres, com a presença do coordenador diocesano da ação evangelizadora, do bispo e ou do vigário-geral. A primeira delas, com a participação de todos neste ano, foi em março. Na pauta, reflexão sobre a campanha da fraternidade, assuntos próprios de cada uma e comunicações de nível diocesano. A reunião da área de Erechim foi no dia 30 de março, na Catedral São José, com a participação de mais de 60 representantes das 7 paróquias da cidade de Erechim, leigos, leigas, padres e diáconos. Padre Jair Carlesso, pároco da Paróquia Nacional Aparecida Bela Vista, Erechim, e coordenador diocesano da ação evangelizadora, conduziu a reflexão sobre a campanha da fraternidade, cujo tema é Fraternidade e Fome, e o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. Com recurso do Data Show, ele iniciou lembrando a natureza da Quaresma. Continuou apresentando os objetivos da campanha, números de pessoas sem alimento, causas e consequências da fome, tragédia e vergonha para a humanidade, iluminação bíblica e pistas de ação para a superação do problema. Após a reflexão foram lembradas algumas atividades: retiro para catequistas realizado em fevereiro e dia de formação para padres e coordenações paroquiais de catequese, 15 de junho no Seminário de Fátima, encontro de catequistas por área pastoral no segundo semestre, guia pastoral com texto sobre planejamento pastoral, plano da ação evangelizadora 2023, áreas pastorais e paróquias da diocese, santuários, setores e presbíteros diocesanos e calendário diocesano 2023. Foi entregue às paróquias conforme o número de comunidades. Pastoral do dízimo, semana de formação com encontros para padres, secretárias, conselhos econômicos das paróquias. Pastoral da saúde, jornada da saúde dia 25 de maio no seminário a partir das 8h30. Movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese de Erechim realiza encontro de formação.
o Grupo Executivo Diocesano do Movimento de Cursilho de Cristandade da Diocese de Erechim promoveu o encontro de formação domingo, dia 2, o de Ramos da Paixão do Senhor, início da Semana Santa, no Centro de Eventos do Seminário Nossa Senhora de Fátima. As atividades do dia, em plenário e em grupos, foram desenvolvidas a partir do relato das experiências e reflexões apresentadas pelos representantes diocesanos de recente Assembleia Regional. O principal assunto nela desenvolvido foi o do martírio. Falece Dom Ney Paulo Moreto, bispo emérito de Caxias do Sul. Na manhã de quinta-feira santa, aos 86 anos, em Caxias do Sul. Estava hospitalizado há alguns dias e há mais tempo vinha tendo problemas de saúde. Foi velado e sepultado no mesmo dia na Catedral Diocesana Santa Teresa d'Ávila, naquela cidade. Ouvinte da Virtual, passemos a acompanhar agora a mensagem do nosso bispo diocesano Dom Ademir Antônio Mazzali. Páscoa, mistério do amor supremo e da vida plena. Com os votos de uma feliz Páscoa, saúdo os irmãos e irmãs que acompanham a voz da Diocese. Vivemos a Semana Santa e nela celebramos o mistério pascal de Cristo, o centro de nossa fé cristã, e o mistério do amor e da vida que se renova. Prezados irmãos e irmãs, a Páscoa nos mostra que Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus, deu sua vida na cruz por nós, e Deus Pai o ressuscitou dos mortos, abrindo-nos a possibilidade de nossa futura ressurreição. Assim sendo, a Páscoa nos revela uma nova verdade respeitante a nossa vida. Fomos criados para o amor infinito de Deus, fomos feitos para a eternidade. Deus é a plenitude da nossa existência. Por isso, a Semana Santa é fundamentalmente rica em seu significado. Abre para todos nós, seres humanos, a perspectiva da superação, da libertação, da vitória da vida sobre a morte, enfim, da ressurreição. Celebramos o Tríduo Pascal que nos remete ao mistério de Cristo. Na Quinta-feira Santa, véspera de sua morte na cruz, sabendo que as autoridades judaicas haviam tramado sua morte, Jesus reuniu os discípulos e celebrou com eles a última ceia. Naquela ceia derradeira, Jesus não celebrou somente a Páscoa judaica, mas inaugurou a sua própria Páscoa. Por meio dela, Jesus deu aos discípulos as últimas instruções, como fizera Moisés aos hebreus antes de sua partida desse mundo. Com o gesto do lava-pés, Jesus deixou aos seus a grande lição do serviço. Ao lavar-lhes os pés, afirmou: compreendeis o que acabo de fazer? Se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Com esse gesto de serviço oblativo, Jesus afirma que a nossa vida tem sentido quando vivida em favor do bem das pessoas e do mundo. Aquele que só pensa em si e só vive para si e não faz nada pelos outros, empobrece sua existência e dificilmente chegará à plena realização de si mesmo. Depois, Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Tomou o vinho e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, que é derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Ao dirigir a ordem, fazei, Jesus deseja que seus discípulos vivam como ele mesmo vivera, dando a vida pela causa do reino de Deus. Jesus doou sua vida toda, gastando-a por essa causa. Ao mesmo tempo, naquela noite, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio. Na Eucaristia, ele e seu projeto se constituem no alimento que sustenta a fé e a vida de todo cristão, e o sacerdócio torna-se o sacramento do serviço em favor da comunidade de fé. Caros irmãos e irmãs, na Sexta-feira Santa, Jesus foi condenado e morto na cruz. Aquele que passou a vida fazendo bem e fez bem em todas as coisas, foi condenado a morrer crucificado. Pergunta-se, por que tal destino? A resposta se encontra na própria pregação e praxis de Jesus, as quais representaram uma ameaça ao poder político-religioso opresso.
Isso foi acontecendo desde o início do seu ministério na vida pública. Os evangelhos deixam claro que a morte de Jesus não foi casual, mas foi sim o resultado de uma perseguição estrutural e progressiva. Foram as suas denúncias contra o poder opressor que o levou à morte na cruz. Porém, durante toda a sua vida e seu ministério, Jesus sempre esteve muito consciente dessa questão. Por isso se manteve sempre firme, nunca cedendo a nenhuma tentação que o fizera abandonar a vontade de Deus Pai. Jesus perseverou fiel ao Pai até as últimas consequências. Amou-os até o fim. Sua morte é a expressão de sua fidelidade ao Pai. Entretanto, a morte não obteve a última palavra. Quando as mulheres, no primeiro dia da semana, portanto no domingo, bem de madrugada, foram ao túmulo, encontraram-no vazio. O que poderia ter acontecido? Elas disseram: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Uma resposta inusitada foi-lhes dirigida: por que procurais aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ressuscitou. A Páscoa nos diz: Deus ressuscitou Jesus, e Ele é aquele que vive. Caríssimos irmãos e irmãs, é esta verdade que a Páscoa nos anuncia. O mistério do amor venceu. A vida reina sobre a morte. A força de Deus é maior que as forças opressoras da morte. Enfim, a vida vence a morte, e a partir dessa verdade, somos convidados a revitalizar nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Outros sim, somos convidados a anunciar o sentido mais profundo da Páscoa. Viver a Páscoa significa viver como ressuscitados. Desejo que as alegrias e esperanças que brotam da ressurreição do Senhor renovem-se em cada gesto de solidariedade, fortalecendo nossa fé e nosso compromisso na construção da fraternidade e da paz, por um mundo de amor e sem fome, como nos lembra a campanha da fraternidade deste ano. Dai-lhes vós mesmos de comer. A todos um bom domingo de Páscoa e que Deus vos abençoe. É o final do Informativo Diocesano. Sábado próximo estaremos de volta aqui às 11h45 na 104.7. Deus abençoe você e sua família, ouvinte da Virtual. Uma oração constante, a leitura assídua da Palavra de Deus, a participação na celebração litúrgica da comunidade, poderemos vencer a morte e o pecado e viver em Cristo ressuscitado. Feliz Páscoa à direção e colaboradores da Rádio Virtual e a todos vocês, seus ouvintes. A Virtual FM apresentou Informativo Diocesano. Informativo Diocesano. Informativo Diocesano.